precisando aumentar sua esperança? Tem algumas dicas que podem ajudar. Esperança é um tema muito interessante porque quem tem mais esperança no dia a dia tem mais resiliência, tem mais qualidade de vida, tem mais qualidade emocional e hoje a gente sabe que é possível aumentar a nossa esperança. A gente vai conversar sobre essas dicas aqui de como melhorar essa característica importante das nossas vidas, claro, assim que você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho aí para receber os alertas quando tiver vídeo novo. Nos anos 60, né, na década de 1960, alguns estudos sobre a perda de esperanças vieram à luz e foram estudos muito revolucionários, assim, porque eles trouxeram insights sobre o nosso comportamento que a gente não tinha antes. Estudos feitos pelo Martin Seligman, um psicólogo que ficou muito famoso por diversos estudos, e esse do desamparo aprendido foi um deles. Desamparo aprendido? O que é isso, Daniel? A gente às vezes aprende que não tem saída. A gente aprende que não tem solução e isso pode ser um fator para a gente ficar deprimido, para a gente perder a esperança e ficar mal, realmente derrubado emocionalmente. Os experimentos não eram muito agradáveis, não, mas eles foram importantes. Hoje em dia talvez não fossem aprovados pelos comitês de ética, mas os insights que eles trouxeram foram importantes, porque a origem desse insight aí, desse experimento, foi um no qual ele colocava alguns cães em jaulas que davam um choque desagradável, que o cachorro sentia dor ali, não era um choque fatal, obviamente, mas incomodava o cachorro. E junto com o choque dava uma campainha. Aquela coisa bem de condicionamento mesmo, né? Só que o cachorro, para sentir o choque e não sair ali da caixa, né? Para ele associar o choque à campainha, ele prendia os cachorros. Então o cachorro lá tomava choque, ouvia a campainha, tomava choque, ouvia a campainha, tomava choque, ouvia a campainha, e depois ele soltou o cachorro e falou assim: quero saber se esses cães associaram a campainha ao choque. Se quando eles ouvirem a campainha, eles vão, né, assustar e vão pular, vão sair dessa caixa que dá choque. E aí soltava os cães, colocava ali naquela caixa que o chão era eletrificado, tocava a campainha e os cães não pulavam. Os cães não saíam. Uma primeira interpretação foi, bom, deu errado, né? Eles não associaram o choque à campainha. Depois eles foram reinterpretar e falaram, não, pera um pouquinho. Talvez eles tenham associado o choque à campainha, mas eles aprenderam que não tinha o que fazer. Eles perderam a esperança, foi um desamparo aprendido, hopelessness, né, que eles falam, uma desesperança que foi ensinada para esses cães. Aí eles fizeram um experimento diferente para testar essa ideia. Colocavam lá a caixa com o chão eletrificado, os cães eram presos ali para tomar choque quando ouvia a campainha, só que uma parte dos cães tinha uma alavanca, eles eram presos ali na caixa, mas eles tinham uma alavanca que eles podiam apertar com a pata e o choque parava. Então, eles davam o choque, tocavam a campainha, uns estavam presos e não tinham o que fazer para parar o choque, e outros começavam a sentir a dor, começavam a se debater e percebiam que tocar na alavanca ali parava o choque. Depois que eles, né, achavam que os cães já tinham associado a campainha ao choque, o que eles faziam? Soltavam os cães e davam um choque. E aí não teve outra. Os cães que estavam presos, que não tinham o que fazer, ficavam lá, né? não pulavam, não saíam da caixa que dava para sair, não tinha uma barreira muito alta. E os cães que estavam presos, que tomavam choque com a campainha, mas que tinham uma possibilidade, que tinham uma alavanquinha lá para interromper o choque, eles não ficavam parados tomando choque, não. Eles pulavam da caixa. Ouvia a campainha, já pulava da caixa. Olha que interessante, né? Porque eles não perderam totalmente a sensação de controle, né? Eles não aprenderam o desamparo, eles ainda acreditavam que dava para fazer alguma coisa. Claro que eu estou usando eles acreditavam, né? Como se o cachorro estivesse filosofando, não é isso. Mas ele não perdeu ali a possibilidade de uma saída, ele não aprendeu que aquilo era inevitável. Esse é o modelo do desamparo aprendido que depois foi replicado para seres humanos também, né? Então, pessoas colocadas em situações difíceis ou situações sem controle, para resolver um problema que não tem solução, ou para ficar recebendo algum estímulo negativo e etc., que as pessoas não conseguem controlar, as pessoas também tendem a se sentir mal, tendem a ter sinais que são associados aí à depressão. Não é que a pessoa fica deprimida depois de fazer um experimento desse, mas fica mais desanimada, fica mais triste, enfim, fica menos motivada e etc.
Só que eles perceberam que havia pessoas nesses grupos que não ficavam não. O sujeito continuava insistindo, ele continuava querendo, ele não perdia a esperança e ele não ficava deprimido. Mesmo que ele desse aquela situação como perdido, né? Perdi, esse aqui não vai ter saída mesmo. Isso não se refletia no todo da pessoa, ela não ficava mal por conta daquilo, da mesma forma que as outras pessoas. E eles foram entender por quê. Qual que era a diferença, qual que era o segredo que deixava essas pessoas manterem a esperança. E eu acho que essa é a grande lição para as nossas vidas. A gente tem situações que a gente não tem controle, a gente atravessa aí uma pandemia, a gente perde coisas, a gente tem situações que independem de nós. Como que a gente pode fazer para manter a esperança, para não deixar que isso nos abale totalmente? O segredo é que essas pessoas, elas interpretavam diferente a situação. Então, quando a gente não tem controle sobre uma situação e aquilo nos prejudica, a gente pode pensar, bom, eu realmente não sirvo, né? Não tenho controle das coisas. Isso fala sobre mim, sobre a minha incompetência, sobre a minha fraqueza. Pessoas que mantêm a esperança pensam ao contrário. Bom, isso fala sobre a situação. A situação é ruim, a situação foi adversa, isso não fala nada sobre mim, fala sobre a situação. Já é uma diferença. Segunda diferença, as pessoas podem generalizar essa situação. Bom, se eu não consigo resolver este problema matemático, eu não vou conseguir resolver nada na minha vida. Né? Esta perda de controle ela é vista como uma coisa geral. Eu não vou conseguir isso, então não consigo isso, não consigo isso, não consigo aquilo outro. As pessoas que mantiveram a esperança, elas interpretavam aquilo como pontual, específico. Né? Não, esse tipo de situação é incontrolável mesmo, isso aqui não tem o que fazer, isso aqui realmente é mais do que eu consigo lidar. Mas tem um monte de outras coisas que eu consigo lidar e este problema aqui não me impede de lidar com as outras coisas. E, finalmente, né, uma outra diferença é que as pessoas que perdem a esperança, ou que perdiam a esperança, tendiam a ver aquilo como definitivo, né? Nossa, isso aqui é para sempre, enfim, estragou a vida, acabou, nunca vai passar. E as pessoas que mantinham a esperança viam aquilo como pontual. Um problema que tem começo, tem meio e tem fim, não significa que para sempre a situação vai ser incontrolável. E reinterpretar as situações pode ser o caminho para a gente manter a nossa esperança. E uma esperança realista, sabe? Não é uma esperança assim de um otimismo ingênuo, de achar que tudo vai dar sempre certo. Hoje em dia a esperança é vista como a visualização de metas realistas e a construção de caminhos para ela. Então eu tenho metas que eu tenho esperança de alcançar porque eu estou vendo que elas podem chegar e eu sei, né, estou pensando aqui junto como que a gente pode fazer aquilo. Isso é ter esperança. Não é ter uma esperança boba de que tudo vai ser sempre um mar de rosas, mas que não, que nem tudo precisa ser ruim sempre. Apesar das coisas ruins, isso não diz tudo sobre mim, isso às vezes fala mais sobre as coisas do que sobre mim. Isso não é para sempre, necessariamente, e isso não é sobre tudo. Isso às vezes é sobre uma questão muito pontual, muito específica. Não é que toda a minha competência se esvaiu, que todas as minhas possibilidades acabaram. Reinterpretar as situações que nos tiram do controle, elas aumentam a nossa sensação de controle. Então, falar de novo, né? Reinterpretar essas situações que nos tiraram do controle criando metas alcançáveis dentro daquela situação mesmo, ou que sejam possíveis apesar daquilo tudo, né? Então, puxa, eu estou numa dificuldade XYZ, eu estou num problema tal, só que mesmo dentro desse problema eu consigo conversar com a minha família, eu consigo pedir ajuda aqui, eu consigo me divertir em tal coisa, enfim, não sei, cada um vai ter a sua situação muito particular, mas se a gente conseguir estabelecer essas metas alcançáveis mesmo dentro do problema, a gente recupera um pouco essa sensação de controle, não temos essa sensação que perdemos absolutamente o controle, o que nos traz de novo mais esperança, e isso aumenta a nossa resiliência, isso aumenta a nossa capacidade de lidar com o estresse, melhora até a nossa flexibilidade mental para encontrar mais soluções. Repensar, reinterpretar, rever as situações que a gente está vivendo pode ser um caminho muito importante para a esperança. Tá difícil fazer sozinho? Pede ajuda. Procura uma terapia, procura um psicólogo, procura alguém que possa, junto com você,
pensar a situação que você está vivendo e encontrar novos caminhos e encontrar esperança, porque isso pode nos ajudar. Já passou por isso? Fala a verdade para mim. Já teve situações de quase desespero que você conseguiu passar por cima? Conta a sua história aqui, que isso ajuda todo mundo. Isso traz esperança para todos nós. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar aí nos alertas, porque tem mais dica para aumentar a nossa qualidade de vida.